Dia santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. É uma alegria falar de um tema tão importante como o de hoje. Vamos falar sobre as gloriosas correntes, sobre o sinal externo, a prática exterior da consagração a Nossa Senhora. Também vamos explicar por que a Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus usa a cruz da unidade. A cruz da unidade que simboliza as gloriosas correntes, e nós vamos ver ao longo do programa. São Luís de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele já diz que as gloriosas correntes, o uso das cadeias, são uma verdade, mas não é uma prática essencial para a vivência dessa consagração. Ela pode muito bem ser dispensada, mas ela é muito importante e vamos discutir sobre isso. No Tratado da Verdadeira Devoção, no artigo 236, São Luís de Montfort coloca: muito louvável, glorioso, útil aqueles e aquelas que se demonstram ser escravos de Jesus e de Maria e, como sinal da sua escravidão, utilizam as correias, as cadeias de ferro, bentas com a bênção específica. Afinal, tantas pessoas quebraram das cadeias vergonhosas do pecado, das cadeias vergonhosas da escravidão do demônio e se entregaram a Jesus por Maria voluntariamente, né? Então, essas pessoas, benditas elas, as que levam essas correntes, esses sinais da sua consagração até a sua morte. Ele ainda faz o exercício que o nosso corpo em putrefação, nosso corpo se deteriorando, nossos ossos, mas por estes sinais serem metálicos, eles ainda reluzirão como estrelas cintilantes no pescoço, nos braços daqueles que são consagrados a Nossa Senhora, essas cadeias entranhadas nos seus ossos. Felizes, mil vezes felizes, os escravos de amor em Jesus e Maria, que levam suas cadeias, seus sinais, até o fim da sua vida, até a vida eterna. Então, Mara, São Luís de Montfort, né, ele elenca outros motivos que nos fazem o uso das correntes, das cadeiazinhas. Vamos falar um pouco sobre isso. São tantos os benefícios, né? Mas vamos imaginar assim. Quando eu estiver dando essa resposta, César, não imagine que seja o benefício só de usar a cadeia. Mas vamos pensar no sinal que você vai usar ou no sinal que nós usamos exterior, para externar às pessoas aquilo que nós somos, consagrados à Virgem Maria, tá certo? Consagrados escravos da Mãe Santíssima. Veja só, uma vez foi perguntado ao Papa Paulo VI o que é que acontece com a Igreja Católica, onde é que estão os fiéis, onde é que estão os praticantes. Por quê? Porque estava sentindo justamente um êxodo, né? As pessoas não estavam mais nas igrejas, não estavam mais praticando sua fé. E a resposta que o Papa Paulo VI deu foi fantástica. O que é que ele disse? As pessoas estão esquecendo-se das suas promessas batismais. As pessoas não estão vivenciando. Meu irmão, e quando a gente tem perigo de esquecer alguma coisa, a gente anota num caderninho, não é assim? A gente faz um lembrete. Então, César, uma das práticas do uso das cadeias é para nos lembrar, para nos recordar que nós somos cristãos, que nós somos católicos, que nós somos consagrados. E como você bem falava, o pecado, meu filho, meu irmão, não é? Você que está nos assistindo, ele gera muitos prazeres, é verdade, mas o pecado também é penoso. Sabe por quê? Porque o pecado escraviza, o pecado acorrenta, o pecado aprisiona as pessoas. Você pode até dizer assim, mas aquele homem, aquela mulher é uma viciada, não é? Ele não quer largar o vício. Não é assim não, não é fácil. Você talvez tenha os seus próprios vícios e você sabe que não é fácil. Um homem que se droga, uma mulher que rouba, que assalta as outras pessoas, não faz isso só pelo prazer, mas porque estão acorrentados. Então o que é que São Luís Maria Grião de Montfort vai nos dizer justamente? Se nós somos acorrentados para o mal, por que não usar um símbolo exterior que possa nos
presenciar ou nos colocar ao jugo de Deus, de nosso Senhor. Então é esses os benefícios que vai mostrar esses usos dessas correntes ou os outros sinais, entende isso? É para mostrar a nossa dependência. Então, dos benefícios que vai nos fazer é nos lembrar que nós somos livres. Nós fomos, né, quando eu uso a cadeia, quando eu uso o sinal, ou quando alguém usa um anel, é justamente para mostrar o quê? Agora eu sou livre, porque eu recebi o santo batismo e eu vou viver esse batismo. Muitas vezes você se esquece que você é um batizado, porque você não deixa de ser nunca, e vai agir na libertinagem e não na liberdade. Então tem verdadeiros momentos que o seu sinal lhe puxa para Deus, né? Houve uma pessoa de nossa comunidade que ela estava sendo agressiva com a outra e de repente alguém chegou, olhou o sinal, reconheceu o sinal da cruz da unidade e perguntou: você não é consagrado? E ela ficou: sou. E aí veio em si que ela precisava externar para o mundo aquilo que era a semelhança e a imagem de Deus. Então, cada vez mais que nós pegamos esse sinal, é no sentido de memorizar, de fazer memória, não é? O sinal vai mostrar uma aliança. Gente, se eu uso a cruz da unidade, é porque eu quero mostrar para as outras pessoas que eu tenho uma aliança, que eu tenho uma aliança de amor com a Virgem Maria. Eu sou dependente dela. Então, se eu sou dependente dela, cada vez mais eu quero externar isso. E as pessoas vão reconhecer justamente essa aliança. No catecismo vai dizer assim, que a Virgem Maria, mesmo no céu, continua a rogar pelos seus filhos, continua com essa presença materna. Então veja, a consagração é uma aliança. Sou eu que me dou para a Virgem Maria, mas a Virgem Maria que ao mesmo tempo se dá para mim. A Virgem Maria tem compromissos com seus filhos? Sim, guardar, cuidar, nutrir, mas nós não podemos esquecer que esse sinal também vai me mostrar e mostrar a você, eu não sei qual é o sinal que você usa, que você tem um compromisso com a Virgem Santíssima, entende? Então nós não podemos esquecer quais são os compromissos que foram estabelecidos no ato da nossa consagração. E vai ser bem interessante quando o Montfort vai colocar que é necessário cada vez mais buscarmos viver a experiência da Virgem Maria e permitir que a Virgem Maria viva em mim, em nós. Então ele vai colocar como essa aliança um coração. Nós entregamos para a Virgem Maria um coração muitas vezes doente, não é? Um coração grosseiro, um coração com pouca fé. E a Virgem Maria é como se ela fosse fazer um transplante, ela fosse viver em nós e trazer para nós as virtudes dela, o coração dela. Um coração terno, um coração apaziguador, um coração cheio de paz, um coração com ternura, um coração cada vez mais que busca oração e mortificação. Entende isso? Então, essas cadeias, os sinais exteriores, vai nos lembrar da pertença que nós temos a Deus. Um ponto importante é que nós não podemos resumir a uma correntinha. Não. Resumir apenas a um adereço ou a uma correntinha, algum sinal. Seria muito bom e muito fácil se a consagração à Santíssima Virgem ela fosse apenas uma pequena correntinha. Eu acho que a palavra-chave, César, para o uso do sinal exterior é qual compromisso. Qual o compromisso? Qual o compromisso? Qual o seu compromisso com Deus, com a Virgem Maria, com sua entrega de consagração? E esse tema que nós discutimos hoje é um tema que há muitos anos, há séculos, ele vem à pauta. Ele vem à pauta pelo mau entendimento do uso dos sinais exteriores. Olha, vocês prestem atenção. A consagração à Nossa Senhora, onde as pessoas mais vão bater, é nos sinais exteriores. As formas explícitas das práticas exteriores. Porque o interior ninguém consegue julgar, ninguém consegue viver. Mas temos que ter cuidado, pois somos julgados pelo exterior. Somos julgados pelo exterior. E aí você vai ver isso no tratado, quais são as práticas exteriores. A igreja teve um sacerdote, de los Rios. Esse de los Rios foi o primeiro a mencionar o uso das correntes, há mais de 4 séculos atrás. Ele já falava sobre esse tema. Essa prática, ela teve abusos e interpretações tendenciosas, má interpretações. Durante o pontificado de Clemente X, essa prática estava no auge, onde várias confrarias assumiram o uso das correntes, várias congregações, como práticas particulares e públicas das suas instituições. Já em 5
e 2 de outubro de 1673, numa breve carta apostólica chamada Pastoralis Officiis, também com uma outra data nela, de 15 de dezembro de 1675, 2 anos depois, ela proibia, proscrevia, desestimulava o uso das correntes. Então, algo que estava em crescimento, agora vem um documento pontifício proibindo o uso. Essa condenação e proscrição, elas foram ainda confirmadas pelo Papa subsequente, o Papa Bento XIV, em um decreto emitido em 1758. Essas decisões foram dirigidas não à consagração a Nossa Senhora, mas às práticas das correntes do uso e os abusos das formas devocionais da Santa Escravidão. A nossa igreja, ela sempre vai ser muito cuidadosa. Ela vai ser sempre muito zelosa para com seus filhos. E você que está me assistindo, você sabe que existe más interpretações. Na sociedade atual, nós vemos até que o uso de correntes de ferro e de portão vai alarmar os sinalizadores de aeroportos, de bancos, de outras realidades. Mas não só por isso, mas mostra que no uso, no mundo atual, essas coisas que são motivos de escândalo, de inquietação, muitas vezes destroem mais do que edificam. Mas este não é apenas um motivo da inquietação da corrente, que também não adianta usar correntinhas discretíssimas ou bijuterias para simbolizar, que também amenizar com pequenas correntinhas ou anéisinhos ou coisas do tipo, vai amenizar e resolver este problema. Não é bem assim. Se deixa claro que a prática do uso dos sinais, a prática do uso das correntes, se ela for omitida, omitir o uso do sinal causa um grande prejuízo para as características principais da consagração. Seria errado desprezar, errado condenar, temerário negligenciar o uso das correntes. Está lá também no Segredo de Maria, no artigo 65. Sem uma boa razão, isso ser colocado em xeque. Então daí para que você se inquiete que a Santa Escravidão, ela é mais do que um sinal exterior. Ela é uma forma de vida, um espírito de vida, uma espiritualidade. Afinal de contas, nós nos rendemos a Maria, nos colocando como escravos seus, como escravos de Jesus, realizando todas as ações com Maria, por Maria, em Maria, para Maria. Outro ponto é que na biografia de São Luís de Montfort, é escrita também por Grandet, um grande teólogo que escreve a vida de Montfort, e coloca também que em cada paróquia deu a missão de lançar a Santa Escravidão, e naquela ocasião, após a morte de São Luís de Montfort, a bênção das correntes continuava a acontecer. Ela foi liberada de alguma forma em alguns lugares. O bispo de Chamfort, ele autoriza Padre Mulot, que é um padre seguidor de São Luís de Montfort, a continuar abençoando as correntes. Então, quando um bispo autoriza, a igreja autoriza. Então, continuaram ainda as bênçãos das correntes na sequência da hierarquia da espiritualidade na região que São Luís de Montfort professava a sua fé da forma que São Luís costumava fazer. São Luís de Montfort, ele foi um verdadeiro escravo de amor, e ele realmente usou as correntes, e quando morreu ele estava com correntes de ferro nos braços, em volta do pescoço, em volta dos pés. Na mão direita ele segurava o crucifixo que Clemente XI tinha anexado indulgências. Na outra mão esquerda ele segurava uma imagem de Nossa Senhora com ele. São Luís de Montfort era muito convicto e consciente dos sinais exteriores a qual ele usava. Nós, Fraternidade e Discípulos da Mãe de Deus, que conduzem o Consagra-te TV, que temos a graça de, mesmo sendo elementos incompletos e imperfeitos, mas Deus tem nos usado como instituição para consagrar muitas pessoas à Santíssima Virgem Maria. E nós enfrentamos realidades muito difíceis quanto ao uso das práticas exteriores. Existiram algumas paróquias, que não convém aqui citar o nome, que
que nem nos conheciam, mas nos proibiram de pregar nessas paróquias, dificultaram o nosso apostolado pelo simples fato de ser as pessoas das correntes, o povo das correntes. Outros que consagram neste Brasil, outras instituições, institutos religiosos, que também não convém eu citar nomes, sabemos que enfrentam estas realidades. Conversava eu com o fundador. Será que chegou a hora do seu martírio? Ainda não chegou a hora do meu. Então, para que facilite o apostolado, muitas vezes as correntes, elas precisam ser reservadas para um bem maior, para um ganho maior de evangelização. E o nosso cofundador, Padre Flávio Jerônimo do Nascimento, ele que é o nome que precisa dizer, é um homem com 50 anos de padre, ele tinha um doutorado em Mariologia na Gregoriana, lá de Roma, mais de 50 anos escravo de amor da Santíssima Virgem. Ele nos fez uma proposta quando conhecemos a consagração, que precisaríamos de um sinal que mostrasse a identidade dos consagrados, um sinal que mostrasse a unidade dos consagrados, um sinal que uniformizasse os consagrados, um sinal de baixo custo, a qual todos pudessem ter acesso. E daí veio a proposta da Cruz da Unidade. As correntes que variavam de metais, variavam de modelo, variavam de tamanhos, de custos, de formas de interpretação, elas não cumpriam esse objetivo que o nosso cofundador nos apresentava. E daí ele nos apresentou a Cruz da Unidade. Então, Mara, na Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, usar a Cruz da Unidade como sinal de consagração é obrigado? Meu irmão, veja o seguinte, vamos ao radical da palavra obrigar. Obrigar significa forçar, tá certo? É provocar, é impor. Não, nos nossos cursos nós não exigimos que seja a Cruz da Unidade. Agora, é verdade, nós indicamos que seja o sinal ao ser utilizado. Indicar significa mostrar, significa apontar, tá certo? Então a gente faz verdadeiramente isso, nós sugerimos a Cruz da Unidade. Agora veja só, nós tanto levamos as pessoas à consagração, como também nós somos um instituto, uma instituição. É uma nova comunidade, nós somos uma nova comunidade. Então, para os cursos de consagração, nós indicamos a Cruz da Unidade. Para os membros de nossa comunidade que vão estar submissos a uma regra estatutária, aí não, nós colocamos sim como um sinal de pertença. Então, todos os membros usam a Cruz da Unidade inicialmente e depois elas vão trocar pela medalha que tem o nome em volta da Cruz da Unidade, Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Para aí, os membros sim nós indicamos. O que nós fizemos, César? Nós colocamos e mandamos confeccionar uma medalha e a Cruz da Unidade, colocando também no seu verso algo que fosse característico de nossa fraternidade. Então, atrás nós vamos ter o Calvário, não é isso? Vamos ter o escapulário, porque nós também temos uma veia carmelitana, e vamos ter a palavra totus tuus, que é a entrega, não é? É o nome que deu pontificado de João Paulo II, mas na verdade esse contexto é de São Luís Maria Grião de Montfort. Você entende isso? Então as pessoas que fazem curso de consagração conosco, eles estão livres para optar o sinal que eles vão usar, que eles vão estabelecer, mas nós indicamos sim. Existem outros sinais que as pessoas usam, por exemplo, tem pessoas que usam anéis, pulseiras, medalhas, tem pessoas que usam como sinal de sua consagração até mesmo o escapulário do Carmo, mas é como você falava, quem estiver olhando para essas pessoas de fora não vão identificar, não vão entender que aquela pessoa que está usando o escapulário é um consagrado à Virgem Maria, porque isso não determina, entende? Os anos, o tempo é algo muito importante para solidificar os atos. Nós estamos na comunidade faz 12 anos, então dentro da cidade de Natal e em outros locais também, nós vamos perceber muitas pessoas usando a Cruz da Unidade. E normalmente quem usa a Cruz da Unidade é porque é consagrado. Então a gente vai conseguindo cada vez mais normatizar.
não é? Quem usa a cruz da unidade, as pessoas já associam que sejam pessoas consagradas. E vai fazer com que as pessoas reconheçam um ao outro. Meu irmão, é tão importante, é tão bom quando você sai em algum lugar e que vê alguém usando a cruz da unidade, você já se aproxima daquela pessoa e já pergunta, você também é o consagrado? Por quê? Porque vocês se identificam na pertença. Pertencemos a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Então é extremamente importante que a gente use um sinal que possa determinar quem nós somos, aquilo que nós fazemos. Veja só, indicamos a cruz da unidade. E por que nós indicamos? Para que a pessoa entenda cada vez mais que a consagração, meu irmão, não é algo temporário. A sua consagração vai muito além do dia da consagração, onde o padre vai abençoar o seu sinal. A consagração à Virgem Maria não é uma consagração temporária. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas, apesar de nós não obrigarmos, mas tem muitas pessoas que vestem a cruz da unidade ou outro sinal. Na outra semana da consagração, cadê o sinal? Já deixou por algum canto rolando. E você parece que esqueceu de todas as profecias que Montfort coloca sobre o uso dessas cadeias. Nós temos que não só guardar o sinal com carinho, nós temos que usar, nós temos que portar, tá certo? Entenda isso. Eu não sei qual foi o sinal que você usou no dia da sua consagração, mas guarde. Consagração é uma consagração definitiva, porque você vai apenas renovar todos os anos. Isso não significa que você deixou de ser. Tem pessoas que estão usando o sinal de consagração por moda. Eu fiz a primeira vez com uma medalhinha, mas está em moda o uso das cadeias. Agora eu vou usar. Gente, o sinal que vocês vão usar, o sinal que nós usamos, é aquilo que marcou o meu compromisso, a minha entrega à Virgem Maria. Então não pode ser estabelecido por moda. Tem que ser algo que seja real, tá certo? Tem pessoas que vai dizer assim, vou sair de casa, vou fazer uma prova, vou botar meu sinal para me dar sorte. Ei, sinal de consagração não é superstição. Entenda isso. Sinal de consagração é compromisso. Qual foi o compromisso que você tomou? Qual foi o compromisso que você assumiu? Sinal de consagração, você não vai usar para chocar as pessoas. É verdade. Tem pessoas que estão buscando usar correntes de portão com cadeado para chocar. Tá errado. Consagração, não é? Sinal de consagração é por amor, é sua entrega, é sua aliança por amor. Consagração é obediência. Se o seu bispo não reclama que usa as cadeias, tudo bem, mas tem muitos locais que as cadeias não têm sido bem acolhidas. Você vai usar só para provocar que existe uma reação? Isso não é amor. Amor é você estar na obediência. Amor é você fazer algo de coração, fazer porque sentir e não para provocar, não para chocar, não para zombar. A gente tem que ver cada vez mais, meu irmão, que você deve usar sim seu sinal de consagração o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque você fez uma consagração para ser todo de Maria. Como é que você vai dizer, eu sou todo de Maria, mas eu vou para uma festa e o sinal da minha consagração não é uma joia com tantos diamantes. Então eu tiro o meu sinal, eu tiro minha cruz da unidade para combinar com a roupa que eu estou usando. Isso não significa ser todo dela. Ser todo dela é assumir a pertença que você e eu temos a ela em todos os momentos. Você entende isso? Veja, quando nós nos consagramos à Virgem Maria, nós consagramos a potência de nossa alma, nós entregamos à Virgem Maria a nossa vontade. Então, verdadeiramente, vista aquilo, use aquilo que é o sinal da sua consagração. Inclusive, tem pessoas que têm um chamado muito particular de usar grossas correntes e que as usem. Se esse for o seu chamado. Se esse for o seu chamado, use uma grossa corrente. Na perna, na mão, no pescoço, na cintura, se essa é a sua forma de viver. Mas que isso tem que ser constante, entende? Constante e da sua realidade. Porque não é a situação que você está vivendo hoje que combina mas se ou não isso vai combina. entrar em conflito com o seu grupo, com a sua instituição, então aí a obediência vale mais do que os maiores sacrifícios. Nós trabalhamos, alguns não compreendem, nós trabalhamos com consagração, é um termo um pouco vulgar de se colocar, mas nós consagramos em massa. Consagramos em grandes quantidades de consagrados. Afinal de contas,
Todas as gerações precisam fazer a Santíssima Virgem bem-aventurada, e ela tem usado a fraternidade de discípulos da Mãe de Deus, que juntos ao pensamento de São Luís de Montfort, consagramos a todos, inclusive os pecadores inescrupulosos. E para uma realidade de consagração de grupos maiores, nós não podemos trabalhar no radicalismo, não podemos trabalhar por cima. Precisamos trabalhar num equilíbrio, numa harmonia, a qual aqueles que têm o chamado de ir mais além, de mais radical, de mais adiante, que vão em frente, que Deus abençoe, mas que nós não coloquemos julgo pesado em pessoas que ainda não estão devidamente preparadas, porque, Mara, a consagração para uns é conversão, para outros é perfeição. As pessoas ainda estão numa dificuldade de aceitar o nome escravidão. Existe uma dificuldade de acolher o simples nome escravidão de amor, quanto mais uma corrente de escravidão. Não, com certeza. E existem muitos vínculos, né, César, que são feitos, que são formados. E é interessante ver justamente como se dá essa questão toda. O padre Keternick, fundador do movimento de Schoenstatt, ele recebeu a Cruz da Unidade. A Cruz da Unidade vem do movimento de Nossa Senhora Três Vezes Admirável de Schoenstatt. Lá em 1960, um grupo de seminaristas palotinos que estavam para serem ordenados sacerdote estavam vivendo momentos de tensão, momentos de inquietação. E daí surge a Cruz da Unidade com a presença da Santíssima Virgem Maria. Se você observar, a Cruz da Unidade ela reflete de uma maneira muito forte a escravidão de amor. Nossa Senhora, segurando um cálice, recolhe o preciosíssimo sangue que escorre da chaga do peito do coração de Jesus. A Cruz da Unidade converteu-se num dos símbolos mais característicos do movimento de Schoenstatt e hoje ela transpassa para todos os consagrados. Na Cruz da Unidade nós vemos três símbolos: a imagem de Cristo, de Maria e o Pai. A Cruz da Unidade ela expressa a biunidade que Schoenstatt quer proclamar. Cristo é inseparável de Maria, Maria é inseparável de Cristo. Esse símbolo, Jesus e Maria descansam na cruz, descansam no Pai, num plano maior de redenção. É algo que alguns não tenham prestado atenção, mas na cruz original, o Cristo está vivo e a Virgem está viva, um olhando para o outro. O momento do o artesão, quando fez a cruz, a simbologia da cruz, mostra os dois vivos para mostrar o grande diálogo, o grande influxo que existe entre mãe e filho, entre filho e mãe, que não foi só no momento da cruz, mas perdura até hoje, estão vivos até hoje. Maria Santíssima e Jesus, que hoje, nos seus corpos gloriosos, assuntos aos céus, e aqui ascendeu ao céu, na pátria celeste, continuam vivos, olhando um para o outro. Então, Mara, esse pensamento das alianças, que o movimento de Schoenstatt, ele é muito forte nas alianças. Como é que a gente pode entender isso, expressar o Cristo dos vínculos, o Cristo das alianças? Veja só, o que é vínculo? É um ato de ligação, é uma união, tá certo? É justamente uma dependência. Só que tem algo mais. As primeiras cruzes, quando foram feitas, a Cruz da Unidade, na verdade mostra o Pai, porque você vê na parte superior da cruz, tem como se fosse um olho, ali se representa o Pai, tá certo? Tem o próprio Cristo que está na cruz, mas a cruz inicialmente, o fundo dela era vermelha, e esse vermelho vinha simbolizando o Espírito Santo. Então a Cruz da Unidade é uma cruz, não é, da Trindade, é uma cruz que vai mostrar justamente esse sentido. Por isso que nós também escolhemos a Cruz da Unidade como símbolo de nossa consagração, porque o primeiro capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção, o que é que Montfort vai colocar? A relação da Santíssima Trindade com quem? Com a Virgem Maria. Então, nessa cruz vai expressar justamente todo esse entendimento, né? Essa relação que existe. Veja, o Filho está unido ao Pai pelo poder do Espírito Santo, mas o Filho também está unido à Mãe
por todo o papel que a Virgem Maria tem de cooperar com seu Filho na salvação dos homens. O Cristo da unidade, ele vai unir quem? Unir céu à terra. Cristo tem a função de unir os homens, seus irmãos, nós que somos irmãos de Cristo, a esse Pai. Cristo tem a função de recuperar a amizade que foi perdida pelo pecado original. Entende? Porque é a cruz da unidade, o Cristo da unidade, porque cada vez mais ele vai querer reaproximar estes homens. E veja só, na cruz original da cruz da unidade, quando foi entregue ao padre do movimento, tinha uma sigla atrás e vinha justamente dizendo assim: unidos pelo sangue de Cristo, tá certo? Então, o que é que o fundador ele queria expressar? Que todos os membros poderiam estar unidos a ele pelo sangue de Cristo. Eu não sei se você já prestou atenção, mas existem muitos bispos, arcebispos, que usam como sinal o seu crucifixo, a cruz da unidade. Por quê? Porque eles vão estar unidos aos seus paroquianos, vão estar unidos às suas ovelhas, digamos assim, através do Cristo, né, do sangue de Cristo Redentor da cruz. Então, cada vez mais vai mostrar essa cruz da unidade em relação a todos. A cruz é o maior sinal do cristão, né, Maria? Veja, eu acho que até se Montfort tivesse conhecido a cruz da unidade, ele teria indicado. Por quê? Porque Montfort ele é bem interessante. Ele vai dizer que todas as cadeias são mais valiosas do que todas as joias que os imperadores vai usar. Mas Montfort era um devoto profundíssimo, né? Da cruz. Da cruz. Então, a cruz é o sinal maior do cristianismo, tá certo? Então, que estejamos verdadeiramente unidos a Cristo pelo sangue redentor que a Virgem Maria recolhe. Pois é, um sinal tão expressivo e que coloca essa união de todos os consagrados. Nós tivemos a graça de participar do Congresso Mundial das Novas Comunidades. Várias comunidades, para não citar nomes aqui, mas usam a cruz da unidade como seu sinal de consagração, e elas todas são escravas de amor da Santíssima Virgem Maria. Muitos padres, muitos bispos que vivem essa escravidão. O movimento de Schullstadt, vamos dizer que ele cede a cruz da unidade para o mundo inteiro. A cruz da unidade agora é patrimônio da humanidade. Mas nós tivemos a graça de conhecer, há 3 anos atrás, um padre de Schullstadt, o padre Miguel Lancaster. Que conheceu, não é, o padre? Um padre português, ordenado por padre Ketternich, né, e que esse padre foi quem veio aqui para o Brasil, para o Nordeste, divulgar os movimentos de Schullstadt, como o movimento da Mãe Peregrina, como o movimento também do Terço dos Homens. E ele teve um grande trabalho aqui do Brasil e ele era o representante. E ao o conhecermos, nós perguntamos a ele: nós, fraternidade, nós usamos a cruz da unidade e recomendamos para todos os consagrados. E o movimento de Schullstadt nos autoriza a usar essa cruz? E aí, para nossa surpresa, o padre Miguel Lancaster, que foi um líder e era um representante, que ele faleceu há 1 ano atrás, ele disse: além do mais, eu, padre de Schullstadt, quero me consagrar a Nossa Senhora na espiritualidade da escravidão de amor e quero usar a cruz da unidade como sinal de consagração. E ele foi investido na nossa fraternidade como consagrado a Nossa Senhora com a cruz da unidade. E ele fez algo inusitado. Ele fez um documento chamado Aliança de Amor. Muito aprendi com este padre. Ele faz um documento de aliança de amor entre os discípulos da Mãe de Deus e os padres de Schullstadt. Às vezes a gente coloca, juridicamente esse documento não tem efeito na terra, mas com certeza ele tem efeito no céu. Porque é a dinâmica dos padres de Schullstadt fazer alianças. E ele coloca: nós, padre Miguel Lancaster, padre de Schullstadt, César Mariano e Mara Maria e a fraternidade de discípulos da Mãe de Deus, e fiéis pecadores, renovamos e ratificamos hoje em vossas mãos os votos do nosso batismo para maior fortalecimento e vivência dessa escravidão a Jesus por Maria Santíssima, e nos entrelaçamos numa aliança de amor. E vários membros da comunidade assinam esse documento e nós nos entrelaçamos nessa aliança de amor.
Algo inquietante, místico, mas mostrando que Deus quer os movimentos unidos. E nós, fraternidade, hoje, vivemos essa dinâmica de fazer alianças, Mara. Alianças com os servos de Maria. O que seria essa aliança? É um compromisso, tá certo? Existe uma promessa. Você vem com isso, eu venho com isso, e nós vamos nos entrelaçar, e nós vamos nos ajudar, e todos juntos vamos construir o reino de Alianças Deus. com a Maria Auxiliadora dos Cristãos, aliança com a comunidade Via Espírito Santo, aliança com a comunidade Boanerges, aliança com os filhos de Santana. Né? Quantas alianças são feitas pela nossa instituição para podermos caminhar em paz? Oferecer o que nós temos e receber. Estamos fazendo uma bela aliança com a Renovação Católica Carismática, com a RCC, né? Começando uma forma íntima, cada vez maior, dessa aliança se formar. Então, a cruz da unidade é isso. É consagrar a Nossa Senhora, viver como escravo de amor, mas viver em aliança, unidos pelo preciosíssimo sangue. Então é isso. Então, um programa como esse de hoje tem que dedicar ao Padre Miguel Lancaster. Na Casa de Retiro dedicamos uma ponte a ele, a ponte da aliança. Mas dedicar a ele que tanto fez por esse Nordeste, por esse Brasil, tentando unir os consagrados de todas as formas. Então, por fim, muitos cheirinhos para vocês. Consagra-te.